Bem, meus colegas, bem-vindo ao Leilões do Sucesso. Essa é a aula número, sei lá, não tem número essa aula, mas ela fala sobre os leilões diante da alteração do novo Código de Processo Civil. A primeira alteração é que o exequente ele pode indicar quem vai ser o leiloeiro. Antes essa designação seria feita pelo juízo, né, que seria o administrador do processo ali, ele que vai fazer a coordenação. E pela alteração também é preferível que seja feita o leilão do imóvel, a adjudicação compulsória. A adjudicação ela tem validade quando você tem a propriedade do imóvel, você tem a posse dela, você mora nele, você tem IPTU pago, luz, telefone, contrato de compra e venda, mas não tem a escritura e não consegue transferir o imóvel. Então você faz uma adjudicação compulsória para que seja transferido esse imóvel para o seu nome. Então, no caso, é preferível o leilão seja realizado pela sua transparência e abertura do que a adjudicação do imóvel, né? A adjudicação também não tem a função de limitar as dívidas. Então, se você tem uma dívida de condomínio e você faz a adjudicação do imóvel, você vai ter que pagar o condomínio na sequência, independente do valor da adjudicação pago. É por isso que é preferível o leilão. O leilão você pode abater do valor da dívida o valor do leilão pago, como está previsto no artigo 130 do Código Tributário Nacional. Preferencialmente, os leilões serão eletrônicos. O novo Código de Processo Civil ela tem essa previsão, sendo a exceção da regra os presenciais. Não que não existam, apenas eles não estão mais sendo a preferência, sendo iniciais, né? Existem também hoje os leilões híbridos, que eu vou falar na próxima aula, que são quando acontecem os dois ao mesmo tempo. No CPC antigo tinha que publicar em jornais de grandes circulações, ou seja, jornal que tem várias pessoas que leem, de abrangência territorial, para que todos tenham acesso ao edital. Essa não é mais necessário porque atualmente é tudo eletrônico, então não precisa essa publicação ser em mídia. Pode ser feito em periódicos eletrônicos. De outra forma, você pode publicar em jornais de grande acesso pelas pessoas que sejam virtuais, não precisa mais ser físico, isso é ótimo. A publicação digital pelo Código Civil são 5 dias antes, no mínimo. E por que isso? Bem, porque a lei trabalhista tem o prazo padrão de 8 dias, a lei de falência tem as suas especificidades, se for anterior a 2005 vai pelo decreto 7661, se for depois vai pela lei 11.101 de 2005, com prazo diferenciado. Execução fiscal, quando é imposto, é de 20 a 30 dias antes do leilão, depende de qual jurisdição ela é aplicada. Mas a princípio, se não tiver nenhuma dessas especificidades, é 5 dias antes tem que publicar o edital pelo Código Civil, né? O novo Código de Processo Civil ele também alterou a possibilidade de pagar parceladamente. Do Código de 73 você não podia, você apenas poderia parcelar o valor da avaliação, que foi o primeiro valor, ou seja, sem ter qualquer deságio nesse montante, né? E tinha dificuldade que o juiz tinha que aceitar o parcelamento e o réu também, que é o interessado em satisfazer a dívida. Tanto que se tiver atualmente inclusive, tiver várias propostas de pagamento para o imóvel leiloado, aquele que oferecer o pagamento à vista vai ter preferência daquele que oferecer pagamento a prazo, o juiz tem essa preferência. E apesar de ter o pagamento parcelado, você tem que pagar 25% de entrada no ato, se for 100 mil você tem que dar 25 mil, e os outros 30 parcelas mensais do remanescente, né? Corrigidas monetariamente, provavelmente vai ser pelo IGPM, né? Mas os tribunais eles têm uma metodologia própria. O do Paraná, por exemplo, ele tem a média IGPDI e PCA. A média dos dois é o fator de correção monetária. Cada tribunal ele tem uma forma de metodologia de atualização. Esse é o do Paraná, o de São Paulo é diferente, o do Rio é diferente. Mas eles utilizam um índice inflacionário no mínimo para fazer a correção, né? E ainda se você não pagar, se você atrasar alguma parcela, vai ter multa em cima de todas as outras. Então é interessante não atrasar quando você faz perante um juiz, né? Outra coisa é o preço vil. Atualmente a primeira praça do imóvel ele é de 100% do valor da avaliação e a segunda praça é de 50% do valor da avaliação. Abaixo disso é considerado vil e pode ser anulado o leilão se for considerado que foi vendido a preço muito abaixo do mercado, porque pode indicar fraude, talvez, né? E se tiver menor ou incapaz ali, o mínimo do leilão é 80%, porque quando tem menor tem o Ministério Público que vai junto, tal, é burocracia. E isso é uma parametrização, o juiz não tem que acompanhar exatamente, ele vai ter que verificar qual que é o imóvel e se é normal ou aceitável esse deságio no valor do bem para fazer o leilão, né?
No o CPC antigo, quando você fazia o lance no leilão, você tinha que entrar com outro processo de emissão na posse para poder entrar na propriedade, o juiz autorizava a entrar, ou você tinha gente morando, tinha que fazer uma ação o pedido de desocupação no ato no processo de emissão da posse. Agora, no Código Novo, você apenas faz o pedido no mesmo processo, não tem problema nenhum. O juiz já emite o auto de emissão na posse logo que você faz o arremate. Isso simplificou demais o procedimento, agora não tem que ter um processo novo, é tranquilo. No ato da arrematação, já sai toda a assinatura do leiloeiro, do juiz, os editais, os mais atuais, ele já vem com essa previsão de que o leiloeiro pode assinar, não precisa assinar conjuntamente, né? E no caso de falências, o Ministério Público tem que falar, exatamente para não existir fraude, porque acontece, as pessoas elas quebram empresas e dilapidam o patrimônio e, tipo, se não tiver o fiscal da lei ou o Ministério Público vendo, acontece talvez muitas ilegalidades. Bem, essas são as alterações e agora eu vou falar sobre a ordem de preferência, que é interessante saber também, né? Vamos para cima.